Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes e alegres por mais uma manhã de domingo estarmos como família do Senhor aqui? Eu sempre faço as pessoas rirem quando eu faço isso. Tem que estar no meio, né, irmãos? Tem que estar simétrico, mas isso não é toque. É muito bom estarmos como família, juntos, compartilhando vida, irmãos. Ouviu isso? Estamos como família juntos, compartilhando vida. Não é apenas a gente compartilhando o que a gente sabe, o que a gente entende, o que a gente estudou, mas é um povo que tem as marcas do Cristo ressurreto para compartilhar a vida. A despeito da morte da cruz, a morte da cruz foi para nos redimir, nos alcançar, nos dar uma nova vida, e essa nova vida é para ser repartida e compartilhada. Amém, irmãos? Estamos em meio a uma série de mensagens que temos intitulado O que o Evangelho produz. E nas últimas semanas nós tivemos, primeiramente, o início da série falando sobre a carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Quantos estiveram presentes nessa primeira mensagem aqui? A gente compartilhou 1 Coríntios 15. Amém? Se você não ouviu, irmão, quero te encorajar a ir até as plataformas ali, YouTube, Spotify. As nossas mensagens têm sido disponibilizadas ali nos últimos tempos, pela graça do Senhor, quase que em tempo real, né? Praticamente acaba aqui, a gente já está conseguindo tostar ali, tá bom? Depois nós tivemos uma segunda mensagem falando sobre alguns impactos do Evangelho quanto à nossa mentalidade. Depois o Rafa entrou por 3 semanas compartilhando, falando sobre alguns fundamentos conceituais do Evangelho, o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho. E uma das coisas que o Rafael trouxe, e eu achei muito importante relembrar isso e reforçar isso. Rafael, em dado momento do compartilhar, ele falou assim: muitas vezes nós usamos uma expressão, vemos alguém com uma ação de intervenção social, por exemplo, uma casa social que tenha uma certa localidade, um certo grupo de irmãos em Cristo e tal, e nós vemos muitas vezes alguém apontando e dizendo: isso é o verdadeiro Evangelho. Tenho certeza que muitos de nós já se depararam com esse tipo de cenário, amém ou não? E a verdade é que realizar boas obras, as boas obras que Cristo já deixou para que andássemos nela, é um efeito não é um meio pelo qual. Os irmãos ouviram isso, amém? Então o efeito do Evangelho é realizarmos boas obras, mas as boas obras daqueles que já foram regenerados e estão sendo alcançados pela mensagem da redenção. Amém ou não, irmãos? E diante disso, nós temos hoje um encargo da parte do Senhor. E sabe aqueles jargões assim que eu mesmo, os irmãos me conhecem, sabe que eu detesto, né? Deus mudou a mensagem, né? Odeio esse tipo de jargão, né? Mas verdade seja dita que ao longo das últimas 3 semanas eu tinha um plano de o que abordar e percebi o Senhor claramente querendo reforçar algumas coisas até mesmo em meu coração, bem como no coração da nossa igreja local. E eu quero falar sobre o tema da mensagem de hoje, parecendo simples, mas igualmente profundo, um evangelho poderoso e transformador. Você ouviu isso, amém? Um evangelho, o que eu disse? Poderoso e transformador. Amém? Abra sua Bíblia, a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, aos Romanos, capítulo 1, versos 14 a 17. Mas eu não sei se sou só eu, mas estou sentindo bastante calor aqui. Sou só eu. Os irmãos mortaram 23 aí, gente. Jesus na adora. Rapaz, o dia que a gente tiver um novo local, eu vou pedir para botar um ar assim, ó. Aqui, ó. Entendeu? Botar aquele
em cima, assim, direcional. Todos encontraram, irmãos, amém? Vamos estar em pé para ler a Escritura? Romanos 1, 14 a 17. Não precisa botar para nevar também não, irmãos. Acho que um 21 aí, acho que tá bom, irmãos? Já? Então tá bom. Eu também não quero sacrificar os irmãos não, por favor. Todos encontraram Romanos 1, 14? Amém? Vou ler aqui na NAA. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Pois sou... Ou palavrinha que precisamos recuperar em nosso vocabulário. Amém, irmãos? Porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso e querido, queremos mais uma vez render o nosso coração ao Senhor. Reconhecendo, Senhor, que em nós, Pai, há tantas áreas às quais carecemos, Pai, desse evangelho poderoso e transformador, Pai. Carecemos de uma intervenção do Senhor na obra da regeneração, Pai, a fim de que não permaneçamos como estamos, mas sejamos, Pai, transformados de glória em glória a cada dia. Por isso queremos submeter, Pai, a nossa mente, nosso coração, os nossos olhares. Queremos submeter tudo ao Senhor, Pai, a fim de que o Teu Espírito possa agir, Pai, com liberdade no nosso interior. Quebra, Pai, as estruturas de autossuficiência, de orgulho, de soberba que muitas vezes batem a porta do nosso coração e que possamos, Pai, verdadeiramente acolher com alegria a Tua palavra, Pai. Quero orar já, Pai, também por tantos membros, Senhor, da nossa família da fé, tantos irmãos, Pai, dentre a nossa igreja local, que também carecem, Senhor, da compreensão da verdade da Escritura, e ter uma vida, Senhor, diante do Senhor, e ter uma vida, Senhor, autêntica e genuína de congregar. Senhor, que a Tua palavra, a Tua verdade, que o convencimento do Teu Espírito alcance e atinja, Senhor, o coração dos irmãos que o Senhor tem trazido para estarmos aqui nessa família de fé, Senhor. Enquanto compartilhamos a Escritura, Senhor, que as nossas mentes, corações, não estejam inquietos ou ansiosos, Senhor, com quaisquer coisas externas. Contudo, Senhor, que o nosso coração esteja completamente alinhado e focado em compreender aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Toda distração, Pai, todo impedimento humano, Pai, tudo aquilo que é da nossa natureza, Pai. Muitas vezes a gente quer repreender as ações do diabo, quando na verdade, Pai, muitas vezes o que precisamos é submeter o nosso ego ao Senhor, Pai. E tudo aquilo que é da nossa natureza, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós queremos pedir agora, Pai, que esteja crucificado, que esteja, Senhor, amordaçado, silenciado, a fim de que o Teu Espírito fale livremente no nosso coração. Quanto a mim, Senhor, careço de Tua graça profundamente. O Senhor sabe de todas as minhas imperfeições, Pai, das minhas lutas interiores, e que elas não sejam, Senhor, impedimento ou dificultador para o repartir, Pai, da Tua voz aqui essa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Bom, irmãos, nós lemos aqui um texto, e esse texto trouxe uma palavra que, de fato, eu creio que precisamos recuperar entre nós. Paulo começou dizendo no verso de número 14, dizendo, pois eu sou o quê, irmãos? O que está na tua Bíblia aí? Eu sou o quê? Devedor. E eis aqui
uma expressão que no mundo que nós vivemos hoje, um mundo onde a sociedade, a cultura, ela grita, ela clama por minorias quererem requerer os seus, o que, irmãos? Direitos. Embora reconheçamos que socialmente há lutas legítimas e que devem ser tramitadas em caráter de força de lei, nós entendemos isso, contudo, um sentimento, muitas vezes, de requerer tão somente direitos pode nos privar de um sentimento que Paulo está nos orientando aqui, de recuperarmos a concepção e o entendimento de que somos devedores. Nós precisamos olhar, irmãos, primeiramente para o alto, precisamos olhar primeiramente para os céus e lembrar que nós somos o quê? Devedores, irmãos. Devemos olhar para os irmãos entre nós, aqueles que nos suportam diariamente na caminhada cristã, e deles nós também somos devedores. É óbvio, irmãos, que os irmãos já me ouviram falar algumas vezes aqui entre nós que usamos uma expressão muitas vezes inadequada, dizendo que eu tenho uma dívida de gratidão, tenho uma dívida de honra com certa pessoa, e honra, gratidão não é dívida. Amém, irmãos? Honra, gratidão, fala da qualidade do nosso coração, contudo, amor é dívida. O próprio apóstolo Paulo certa vez disse que nós somos devedores do amor que vem de Deus. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero começar essa mensagem é trazer para nós essa inclinação, esse sentimento de reconhecermos que nós somos devedores. Porque se nós tivermos a compreensão de que somos devedores, a gente grita menos e se rende mais. A gente berra menos e reparte mais, porque há uma compreensão em nós de que somos devedores. E Paulo está dizendo que ele é devedor aos irmãos, ele está falando que ele é devedor a bárbaros, a sábios, a insensatos, e ele se coloca agora como devedor, como alguém que tem então uma labuta, alguém que tem um trabalho a cumprir. E o trabalho, a labuta que Paulo está se propondo é anunciar uma mensagem, é anunciar uma verdade, é anunciar uma expressão, é anunciar o Evangelho. E quando Paulo está dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho, e Paulo está dizendo isso, levando em consideração que ele tinha sido alguém vivido como um perseguidor de cristãos, vivido como um perseguidor da igreja, e aquilo que ele perseguiu nesse momento, ele diz, não, eu não me envergonho hoje de lhes pregar o Evangelho. E ele faz um anúncio aqui, irmãos. Ele diz, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Só que eu quero continuar a frase. Ele é poder de Deus para a salvação. Porque muitas vezes nós enfatizamos partes da verdade. E sim, o Evangelho é o que, irmãos? É poder de Deus. E é poder de Deus para salvação. É muito importante nós compreendermos que o Evangelho, e é muito curioso que irmãos que caminhamos juntos, de outros lugares, outras cidades, têm usado muito uma expressão que eu quero trazer aqui para nós compartilhar. O Evangelho, ele não tem poder. O Evangelho não nos empresta poder. O Evangelho, ele não é uma porçãozinha de força que a gente pega para fazer alguma coisa. O Evangelho, ele é poder de Deus para salvação. E todas as vezes que a palavra salvação é citada nas Escrituras, está atrelada à palavra, em verdade, do Evangelho. Não há salvação fora do poder do Evangelho de Jesus. Quando nós vemos isso nas Escrituras, existem inúmeras citações do poder de Deus. Se nós sentarmos aqui numa roda, se a gente sentasse para bater papo à mesa e começasse a perguntar para os irmãos assim, conta para mim aí
memória que você tenha de algo que você já ouviu na Escritura sobre o poder de Deus. E nós provavelmente vamos lembrar dos primeiros livros da Bíblia, vamos lembrar de Gênesis, que Deus fez o quê, irmãos? Deus criou os céus e a terra, uma demonstração do seu poder. Nós vamos ver na Escritura que ele separa o mar da terra seca, demonstração do seu poder. Nós vamos ver que os montes, eles derretem debaixo dele, como a cera derrete diante do fogo. E isso também é uma demonstração do seu poder, e nenhum de nós questiona isso. Nós cremos que, de fato, toda a criação é uma demonstração magnífica do poder de Deus. Nós também vemos que nesse texto, Paulo utiliza essa expressão poder, e essa palavra vem do grego dunamis. E embora, preste atenção, essa expressão não seja, no grego, uma expressão excepcional. Quando você pega o grego ali como língua, a expressão dunamis não é uma expressão magnífica. A expressão dunamis, ela denota simplesmente o quê? Poder. Não existem níveis, como, por exemplo, rabi, rabino e rabone. Os irmãos lembram de uma vez que compartilhamos sobre isso. Rabi era um certo nível de mestre, rabino um nível mais elevado, e rabone apenas o Cristo foi chamado dessa forma. Níveis de falar de um mestre. Mas aqui dunamis não. Dunamis é uma palavra dentro do vocábulo grego comum, que quer dizer o que eu disse aqui, irmãos? Poder. Contudo, quando Paulo usa a expressão dunamis, quando Paulo usa a expressão poder, o apóstolo Paulo está como um antigo doutor da lei, fariseu de fariseus, os irmãos lembram de Paulo se descrevendo? Paulo está fazendo uma correlação com os ensinamentos que o povo estava acostumado a ouvir sobre a libertação do povo do Egito, o povo de Israel no Egito. Então, quando Paulo está falando aqui sobre a palavra dunamis, o evangelho de Deus, o evangelho é o quê, irmãos? Poder de Deus, usou a palavra dunamis, ele está fazendo uma referência aos tempos de Moisés, onde o povo estava sendo livre, estava sendo retirado do Egito por uma demonstração profunda do poder de Deus. E olha que interessante, irmãos, porque se o evangelho fala de sermos arrancados da perdição e sermos salvos, Paulo escolheu exatamente a citação para aqueles irmãos em Roma, onde trazia a memória de alguns que já tinham ouvido sobre o povo liberto do Egito, de que Deus tirou um povo cativo do Egito a fim de levá-lo para a terra prometida. Percebe a relação que Paulo estava estabelecendo aqui? Paulo também estabeleceu nessa expressão, ele traz ali o entendimento de que Deus levantou o faraó para mostrar o seu poder e anunciar o seu nome em toda a terra. Ele salva o seu povo por amor do seu nome e fez conhecido o seu poder. Agora é muito importante nós entendermos algo, que quando o povo estava cativo no Egito, e Deus então, ele traz sobre Moisés o encargo de ir a Faraó para falar sobre libertar o povo, o argumento não foi convincente para libertar o povo. Mas Deus enviou 10 o quê, irmãos? Deus enviou 10 o quê? 10 pragas sobre o Egito. E cada uma das pragas estava revelando o poder de Deus para libertar o povo. Você está ouvindo isso? E o curioso, irmãos, compreendermos nisso, e eu quero chamar a sua atenção para algo aqui que Paulo estava nos ensinando. Ele relembrou Israel repetidas vezes que a sua salvação não tinha nada a ver com o poder deles. A salvação foi uma profunda intervenção do Senhor para resgatar o povo que Ele ama. A salvação não é uma obra nossa, irmãos. A salvação é uma obra do Senhor. Você ouviu isso? A salvação não é uma obra humana.
A salvação é uma obra que somente o poder de Deus pode realizar. Isso vai mexer com o nosso intelecto? Vai. Isso vai trazer a nossa consciência? Vai. Isso vai nos fazer refletir e responder com amor ao Senhor? Sim. Mas nós não somos capazes, nós mesmos, de nos salvarmos. Precisamos desse poder do Evangelho para nos resgatar do império das trevas e nos colocar no reino de seu Filho amado. Como vocês estão compreendendo até o presente momento, irmãos? Sabe que eu vejo o Senhor tentando trazer ao meu coração e ao nosso coração como igreja uma simplicidade de que muitas vezes a gente arroga para a gente méritos para a salvação que a gente não tem condições de acumular, de assumir. A salvação é uma obra, irmãos, que somente o Senhor poderia realizar por nós. Onde vocês estão compreendendo isso com clareza? Isso produz no nosso coração simplicidade, irmãos. Isso tira do nosso coração o senso de protagonismo. Isso tira do nosso coração o senso de que a gente é melhor do que alguém, porque a gente compreende que a gente foi salvo por causa de um Deus de amor. E Ele interviu com poder na nossa história a fim de nos arrancar do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Onde estão compreendendo aqui? Sabe, essas duas demonstrações, na verdade eu citei a primeira demonstração, mas o apóstolo Paulo, ali escrevendo aos Romanos, ele usou 2 vezes também a expressão dunamis. Ele usa a expressão dunamis, poder, quando ele fala sobre o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Preste atenção nisso. Ele fala sobre o poder que ressuscitou o corpo morto de Jesus e o trouxe de volta à vida. Esse é o poder de Deus. Ele também cita sobre o fato de que Deus criou todas as coisas, demonstração de poder. E o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, demonstração de poder. Ambas as expressões são as maiores demonstrações da onipotência de Deus nas Escrituras. E quando Paulo escreve, porque o Evangelho é o quê, irmãos? Poder de Deus. Paulo tem em mente equiparar o poder de Deus intervindo na humanidade com o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o poder que tirou o povo do Egito. E isso nos coloca para pensar que quando Deus salva o homem, por meio do seu poder, existem 2 coisas que estão acontecendo. Primeiro, o poder de Deus nos arranca da condenação do pecado. Segundo, o poder de Deus nos coloca numa rota de receber um corpo glorificado e que viverá eternamente, assim como Cristo já tem esse corpo glorificado. Então, quando nós dissermos que o Evangelho é poder de Deus, ele não é poder de Deus para você viver aqui deitado eternamente em berço esplêndido, irmão. Ele não é poder de Deus para você viver no oba-oba aqui. O Evangelho não é poder de Deus para dizer que você vai viver pisando só nos lugares altos. Não, Jesus diz que a gente vai ter aflições aqui, irmãos. Mas o Evangelho é poder de Deus primeiro, porque ele me arranca do Egito espiritual. Segundo, porque um dia eu vou ter um corpo glorificado como ele tem. É para isso que eu sou salvo, irmãos. E isso arranca do nosso coração pretensões humanas e adentra no nosso espírito um senso de eternidade. Quantos estão comigo até aqui? Sabe, sobre isso, Paul Washer citou algo que, inclusive, eu deixei em nossos grupos nas últimas semanas. Uma citação de Paul Washer dizendo assim: reconhecemos que o poder de Deus, reconhecemos que o poder para nos salvar se encontra unicamente no Evangelho? Olha a pergunta de Paul Washer aqui, irmãos. Reconhecemos que o poder para nos salvar, ele se encontra e repousa unicamente no Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Não é somente o cerne ou uma parte do que é necessário, mas o todo. Preste atenção nisso, irmãos. Eu nunca tinha refletido sobre o uso da palavra cerne
como eu refleti nessas últimas 2 semanas. Porque quando eu vou dar as minhas aulas de química, existe uma expressão chamada cerne, que a gente utiliza, cerne de um gás nobre. Cerne vem de centro. Tudo bem, irmãos? Vou repetir, cerne vem de quê que eu disse? Centro, de miolo, mas tem coisa em volta. Tudo bem? Agora eu vou ler essa frase de novo. O evangelho não é somente o cerne, ou seja, somente o miolo, ou uma parte do que é necessário. O evangelho é o todo. Então, para a salvação, carecemos de uma palavra que seja somente o evangelho e nada mais. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que a gente não deve pôr uma vírgula ou arrancar uma vírgula, que seja considerado anátema, maldito, é a verdade do evangelho. Paul Washer segue dizendo algo. Para que ele tenha efeito sobre os homens, basta somente proclamá-lo. Ele não precisa de uma revisão para torná-lo mais relevante, ou uma adaptação para torná-lo mais compreensível, uma defesa para validá-lo. Se nos levantarmos e o proclamarmos, ele fará a obra por si mesmo. Porque o evangelho não precisa ser defendido, o evangelho é poder. O evangelho deve ser proclamado, anunciado. É meu papel levar o evangelho até os ouvidos dos irmãos. Contudo, é trabalho do Espírito fazê-lo descer dos ouvidos para o coração. E é esse evangelho poderoso que traz transformação de vida. Amém, irmãos? Então, o dia que você ouvir alguém tocando no assunto de está na hora de contextualizar a Bíblia, entrega esse livrinho do Paul Washer para esse irmão ler, tá bom? A Bíblia não precisa ser relida, reescrita. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante. Você ouviu isso, irmãos? Ela é inspirada por Deus. A Bíblia não carece de ser atualizada. A Bíblia deve ser lida e abraçada, porque ela revela a nós o eterno propósito de Deus. Ela revela a nós a verdade do Evangelho para ser abraçada por nós e vivida na sua totalidade. Quando vocês estão aqui, irmãos, compreendendo da parte do Senhor o que o Senhor está trazendo para a gente. Diante disso, sabe, há um grande desafio para a gente como igreja, que nós somos uma igreja em processo de plantação, né, irmãos? Pastor, quando é que você vai parar de falar isso? Não sei. Estamos em processo de plantação, somos uma jovem igreja, um jovem rebanho aqui. E quando eu li uma frase também de Paul Washer, eu fui levado a refletir com muito cuidado. Gostaria de compartilhar com os irmãos. Muitos modelos de igreja de nossos dias parecem mais um parque de diversões sobre Jesus do que uma embarcação para Sião. Eles não só oferecem um evangelho reduzido ou modificado, mas também promovem tantas outras atrações que o evangelho bíblico se torna difícil, se não impossível, de ser achado. O poder não mais reside em uma simples mensagem, mas numa liderança arrojada, nas estratégias de ponta, na sensibilidade, na cultura e na habilidade de transformar a igreja em qualquer outra coisa que a cultura exigir. Sabe, irmãos, a igreja não está aqui para apoiar a cultura. A igreja está aqui para, ouvindo da cultura, compreender como melhor anunciar a verdade do evangelho, mas não para articular evangelho e cultura. Quantos compreendem isso com zelo aqui, irmãos? Dito isso, o meu coração, os irmãos já conhecem. Eu não estou falando de que seremos aqui xiitas religiosos que vão ficar batendo nas pessoas lá fora. Contudo, nós não traremos para a vida cristã elementos do secularismo. Não traremos para a vida de igreja elementos que são culturais, mas são antibíblicos.
porque o propósito da igreja é ser um luzeiro para o mundo e não de trazermos a cultura deste mundo para dentro da igreja. Sabe, viver dessa forma vai gerar, em alguns momentos, deixe-me até melhorar a pergunta aqui. Quando a gente começa a entrar nesse assunto, de modo geral, os irmãos entendem, acreditam que a gente vai viver tudo tranquilamente em paz ou haverão tensões? Eita, vai dar muita tensão. Amém ou não, irmãos? Teremos inúmeras tensões. E há uma tensão que nas semanas anteriores, enquanto o Rafael Guzzo compartilhava as escrituras, há uma tensão que a gente já tem na nossa compreensão. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, há um desafio na nossa compreensão, que é compreender que o reino de Deus tem uma esfera do já e uma esfera do... Vamos ver quem lembra aí, irmãos, a mensagem pregada nas últimas semanas. Há um nível da compreensão do reino de Deus, que o reino de Deus ele é já. E outras são da esfera do ainda não. E essa tensão, irmãos, do já e ainda não, compreendermos que essa tensão ela é permanente até o dia de Cristo, isso vai suavizar os nossos estresses interiores. Pastor, que papo é esse? Então vamos lá? Vamos construir um entendimento juntos aqui? Essas duas tensões entre o já, presente, e o ainda não, futuro, elas sempre estarão juntas. Pois é por meio de Jesus Cristo que o passado, o presente e o futuro são trazidos para um relacionamento criativo. Os cristãos vivem no presente, amém? Os cristãos vivem o que eu disse, irmãos? No presente, fazendo isso com coração grato pelo que foi realizado no passado e em antecipação e esperança pelo que há de acontecer no futuro. E o ponto de convergência não é um ponto, é um subjunto, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Porque Cristo, em sua eternidade, ele não está no passado, está no presente, está no futuro. Ele simplesmente era aquele que era e que há de vir. O Cronos está em Deus, irmãos. Você ouviu o que eu disse ou não? Deus é eterno. E o Cronos, o relógio, ele na verdade está escondido em Deus. Nós temos passado, presente e futuro. Para ele, simplesmente, é. Você ouviu o que eu disse, irmãos? Para ele, simplesmente, é. E quando nós entendemos isso, preste atenção, quando compartilhamos a última mensagem da série de Filipenses. Eu trouxe uma expressão para nós aqui. Quando nós falamos sobre justificação, a justificação, nós já fomos salvos. Ouviu isso ou não? Então, primeira verdade aqui, a verdade da justificação. No dia que você, então, como filho de Deus, você é salvo. Você foi justificado. Você era um injusto e por meio do sangue de Cristo, você foi feito agora o que, irmão? Justo. Só que a sua vida mudou radicalmente no primeiro dia ou não? Resolveu todos os seus BOs no primeiro dia ou não? Irmão, eu tenho BO para resolver ainda, hein? Tem mais alguém comigo nessa aí ou não? Agora presta atenção, quanto ao passado nós fomos o quê? Justificados. Com respeito à santificação ou regeneração, nós estamos sendo salvos. Aí você entende a ideia da cronologia acontecendo. Eu fui justificado, mas eu não estou finalizado ainda. Então, nesse momento, a salvação, por isso que Paulo nos ensina a desenvolver a salvação. Não é desenvolver a salvação no sentido de que, meu Deus, tem dia que eu estou salvo, tem dia que eu não estou. Não é sobre isso. Desenvolver a salvação está falando por permitir a obra do Espírito. Executar a regeneração de ir me moldando a fim de me tornar cada vez mais semelhante a quem? A Cristo Jesus. E quanto à glorificação, nós seremos salvos. Filipenses 1,6 diz que o mesmo Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la em nós, quando, irmãos? No dia de Cristo.
Então, 3 tempos da salvação. Quais são os 3 tempos da salvação? No passado fomos justificados. No presente estamos sendo santificados. E no futuro, a glorificação, a finalização da obra, onde, irmãos, não seremos uma alminha vestida de branco. Oh, vamos trabalhar nessa terra, irmãos, em novos céus e nova terra. Vamos cumprir Gênesis 2,15, assim como Adão, antes da queda, foi colocado num jardim a fim de cultivar e guardar a terra, nós trabalharemos para restaurar todas as coisas. Só não será mais um jardim, mas a nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce dos céus para estabelecer o governo na terra. Vamos trabalhar nesse lugar. Aleluia. Você está entendendo isso, meus irmãos? Então, quando nós temos esse olhar, isso começa a trazer sobre nós, então, uma visão mais equilibrada de já e ainda não. O poder de Deus já operou para a salvação. Eu estava perdido, mas hoje sou salvo. Mas o poder ainda está operando porque eu não estou pronto. E é nisso que quando eu olho em volta, eu lembro que eu sou devedor. Porque eu não estou pronto ainda. Tem muito da obra de Cristo que precisa avançar na minha vida. Tem muito da obra de Cristo que eu tenho que ser amassado pelo poder de Deus ainda. Preciso ser tocado em inúmeras áreas da minha vida, porque eu preciso revelar mais o caráter de Jesus. Áreas em que eu sou endurecido, sou embrutecido. Áreas onde nem sempre eu compreendo o que os outros dizem. É a obra da santificação acontecendo, que só pode ocorrer por meio do Evangelho, que é o poder de Deus. E a salvação se desdobrando em 3 níveis: passado, presente e futuro, justificação, santificação e glorificação. Vocês estão compreendendo até aqui? Sabe, irmãos, nós precisamos enfatizar um cristianismo bíblico equilibrado. Eu quero fazer uso dessa expressão aqui entre nós. Eu tenho sido, assim, meu coração tem se alegrado muito, sabe, irmãos? Quando eu dialogo com alguns irmãos entre nós, porque eu percebo o Senhor nos desintoxicando de alguns radicalismos que nos fizeram muito mal no passado. E eu sei que alguns estão em certos níveis já de desintoxicação, outros ainda estão iniciando esse processo. Mas o Senhor tem para nós, irmãos, uma palavra, e eu quero trazer uma reflexão aqui de que nós precisamos enfatizar um cristianismo bíblico equilibrado. Mas como assim, pastor? O que você quer dizer? Quero fazer uma citação aqui de John Stott, preste bem atenção nisso. O equilíbrio é um bem raro hoje em dia em quase todas as esferas. Irmãos, o que a gente mais vê hoje é o quê, irmão? É equilíbrio ou é radicalismo? A gente vê radicalismo. E a gente vê radicalismo em que áreas? Já tem a primeira que veio na sua mente agora. Não tem problema você falar, não, a gente está no espaço seguro aqui. Qual foi a primeira palavra, a primeira área que veio na sua mente sobre radicalismo aqui agora? A política. E sabe o que é pior? Pior é a igreja entrar nisso. Isso é que é pior. Porque a igreja, ela foi chamada, segundo Mateus nos ensina, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E a igreja está lá, jogando fermento, tacando lenha na fogueira. Irmãos, trabalhar com política como profissão, vai lá, a gente vai te instruir, vai te orientar, tudo bem. Agora, o púlpito, não. O púlpito é para anunciar a verdade do Evangelho. Porque é o Evangelho que é o poder para a salvação. A política não vai salvar. A política vai apenas minimizar os danos que o Adão está causando. Você está ouvindo o que eu falei ou não? Vou repetir isso. A política, políticos saudáveis vão ajudar a minimizar os danos que Adão está causando, mas a obra só vai ser completa no dia de Cristo. Então eu não vou esperar de Adão algo que só por meio do poder
no Evangelho de Cristo Jesus poderia ser encontrado. Amém ou não? Então, um dia que um amigo seu vereador vier perguntar se o seu pastor receberia ele, você pode dizer que não. Recebo lá no gabinete para orar e conversar. Para trazer aqui no púlpito? Não. Amém ou não, irmãos? E nesse cristianismo equilibrado, o diabo, irmãos, a gente fala da nossa natureza de Adão, mas o diabo está aí. Tudo bem ou não? Fazendo o quê? Ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. A gente não pode ir. Ele está lá. E é interessante a gente perceber que um dos passatempos favoritos do diabo é tirar o equilíbrio dos cristãos. Porque se Cristo é aquele que selou a paz entre Deus e os homens, o maior sintoma de alguém não regenerado é alguém que está sempre com contenda na ponta da língua. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí o que o diabo vai fazer? Se ele não consegue desviar a gente, ele vai pelo menos tentar trabalhar para nós sermos cristãos desequilibrados. E diante disso, John Stott faz um apontamento aqui. O cristianismo desequilibrado é generalizado, no qual enfatizamos demais um aspecto da verdade, ao mesmo tempo em que enfatizamos pouco outro aspecto. Uma compreensão equilibrada da tensão já e ainda não seria muito benéfica para a unidade dos cristãos, especialmente para uma maior harmonia entre os cristãos evangélicos. Podemos concordar com fundamentos doutrinários e éticos da fé. No entanto, parece que constitucionalmente estamos propensos a brigas e divisões, ou simplesmente para seguir o nosso próprio caminho e construir os nossos próprios impérios. Sabe o que John Stott está falando aqui, irmãos? Que se nós compreendermos a tensão do já e ainda não, nós seremos um pouco mais equilibrados nas tratativas relacionais entre os santos aqui na Terra. Pastor, onde você quer chegar? Precisamos compreender que a igreja ela é neotestamentária. Amém ou não? Chega a ser redundante dizer isso. A igreja vem a partir de Cristo. Tudo bem? Novo Testamento. A igreja ela é neotestamentária. Nós estamos vivendo entre dois tempos. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Os irmãos ouviram isso ou não? Então a igreja está vivendo entre dois tempos. Quais são os dois tempos? Primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Entre o rei que veio, na figura de seu rei, Cristo Jesus, e o rei que virá, o Cristo que vai aparecer nos ares. A primeira e a segunda vinda. E existem 5 áreas que é vital preservar a atenção. Preste atenção nisso. Não é finalizar a atenção entre o já e ainda não. E sim fazer o quê? Preservar a atenção. 5 áreas que devemos preservar a atenção. Primeira área, irmãos, intelectual. Se tiver que anotar, registra isso. Depois eu vou compartilhar o esboço, os irmãos terão, mas registre isso. Primeira atenção é a atenção, o que eu disse? Intelectual. Pastor, o que isso quer dizer, essa atenção intelectual? Do que você está falando? Estamos falando sobre a esfera intelectual ou questão da revelação, do entendimento das Escrituras. Luana, a gente tem um conhecimento da parte de Deus? Temos ou não, irmãos? Muito bom. Nós temos conhecimento da parte de Deus, sim ou não? Sim, irmãos, mas não temos todo o conhecimento. E por não termos todo o conhecimento, precisamos trazer à mente que a revelação de Cristo para nós, ela não foi na totalidade. Nós não vimos Deus na sua totalidade. Porque nós não poderíamos ver Deus na sua totalidade e o nosso corpo mortal permanecer vivo. Inclusive Moisés soube disso quando pediu, deixa-me ver a tua glória. E o Senhor disse, você vai fazer o seguinte, você vai para a fenda da rocha e você só vai ver a minha bondade passando. Porque se você me vir por inteiro, você está lascado. Você vai morrer, você não dá conta. Então a nossa revelação, ela é total ou ela é parcial de quem Deus é? Ela é parcial, irmãos. E por ser uma revelação parcial, nós não vivemos por vista, vivemos por fé.
Precisamos então abraçar a revelação que temos, compreendendo o coração de irmãos que vieram antes de nós e confessaram humildemente que o seu conhecimento permaneceu limitado. Sabe qual é a tensão do já e ainda não? Temos conhecimento da parte de Deus já? Sim ou não? Temos conhecimento da parte de Deus já. As Escrituras nos revelam quem Deus é. Contudo, temos toda a revelação de Deus? Qual é a resposta? Ainda não. Compreende isso, irmão? E isso, inclusive, nos faz capazes de nos relacionar com irmãos que congregam em outras localidades, que doutrinariamente divergem de nós, mas são sérios, têm respaldo histórico na igreja, são piedosos, não agem como dominadores do rebanho, amam o Senhor. A gente discorda de algumas coisas litúrgicas, mas a gente também não tem toda a revelação, irmão. Ainda não. Você ouviu isso? É óbvio que sempre vamos nos opor a abusos, heresias e distorções. Amém ou não? Contudo, irmãos piedosos diferentes de nós, temos total liberdade para sentar à mesa com eles. Entende essa tensão, irmão? E quando compreendemos essa tensão do já e ainda não, no nível do intelecto, do conhecimento, isso torna a igreja mais relacional entre si. A igreja na cidade. Quando você me ouve falar sobre pastores amigos, tem uns nomes que vêm à sua mente. Amém ou não? Tem ou não tem? Tem uns deles que vêm aqui periodicamente, inclusive. Ele é bem parecido comigo, né, irmãos? Tudo a ver assim, a gente é igualzinho, né? No jeito de falar, no jeito de pregar. É o meu pastor, mas... Irmãos, eu não tenho toda a revelação e nem meu irmão. Então, quando a gente entende isso, a gente senta à mesa e compartilha do Evangelho. E Cristo continua sendo o centro. Primeira tensão, todos compreendemos, amém? Segunda tensão, esfera moral ou na questão da santidade. Nessa segunda tensão, eu quero que você ouça algo. Deus, ele já colocou o seu Espírito dentro de nós, a fim de nos tornar santos. É a salvação no tempo já. O já é a obra do que, irmãos? A salvação no já é a obra da santificação ou regeneração, não é isso? O Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele já está vivo em nós. Agora, David, está vivo da gente agora. Ele está fazendo a obra da regeneração agora. Mas você está pronto? Ainda não. A nossa natureza caída, irmãos, ela não foi erradicada ainda. Paulo, em Romanos 7, ele disse que, na verdade, em Gálatas, capítulo 5, Paulo disse que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ele diz que essas forças se opõem todo o tempo, em Gálatas, capítulo 5. Em Romanos, capítulo 7, Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que há em mim, eita lasqueira, esse parece que me governa. É a tensão de, eu já sou salvo, mas ainda não estou pronto. Os irmãos compreendem isso? E nessa tensão, nós conseguimos enxergar que nós não amamos a Deus ainda com todo o nosso ser, e eu quase como a nós mesmos. Nós ainda não chegamos nesse nível. Paulo, ele coloca que nós ainda não somos perfeitos. E essa tensão nos ajuda em algo. Preste atenção aqui. Nós estamos presos em uma tensão dolorosa entre o já e o ainda não. Entre o desânimo por causa das nossas falhas contínuas e a promessa da liberdade final. Tem alguém que dá uma desanimada de vez em quando dá um cano aí ou não? Teve alguém que deu algum cano essa semana? Escorregaram? Eu escorreguei, irmão. Falhei. Isso, irmão, dá uma desanimada ou não dá?
Só que quando eu lembro do Felipe de 5 anos atrás, pela graça do Senhor, eu não sou mais o mesmo cara. Então tem horas que eu me alegro, e dizer assim, eu já não sou assim. E aí tem horas que eu olho para mim e falo assim, seu verme, eu ainda não sou do jeito que eu deveria ser. E essa tensão, ela nos leva para a maturidade, irmãos. Ela nos conduz a uma vida de arrogância e de simplicidade. Ela nos conduz a uma vida de simplicidade. Onde a gente compreende que tem coisas que já avançamos, mas há outras áreas, irmãos, que Cristo ainda está trabalhando e eu ainda não estou pronto. Eu ainda não. Contudo, cuidado para não abraçar o ainda não. E esquecer que o já, Cristo já está operando agora em você. Tudo bem ou não, irmãos? Foi bem claro nessa orientação pastoral aqui ou não? Porque tem gente que abraça o ainda não, né? Fala assim, não, ainda não, pastor. Larga a mão de ser sem vergonha, irmão. Vamos botar para correr aí. Por isso que existe a correção, a disciplina, a exortação, amém? Que é para levar a um crescimento, para avançar. A terceira atenção é na esfera física ou na questão da cura. E aqui, irmãos, eu preciso trazer um olhar, e como a gente está conversando nessa série de mensagens, a série é o que o Evangelho produz. Nós precisamos ter essa tratativa com a igreja de falar sobre assuntos que a gente às vezes tem dúvidas, mas a gente às vezes não trata delas. E eu quero entrar num assunto aqui, irmãos, que é muito desafiador, que é o assunto de lidar com a doença e com a morte. Como que o crente vai lidar com a doença e com a morte? Porque preste atenção, Jesus Cristo aqui na terra, ele curou os enfermos, amém ou não? Jesus curou os doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Ele deu autoridade aos 12 e aos 70 para ampliar a missão em Israel e realizar esses milagres. Os primeiros apóstolos operavam sinais e maravilhas. A sombra de Pedro curava, não é, irmãos? A gente vê relatos nas Escrituras de gente sendo curada, gente sendo ressuscitada. Agora, no entanto, seria insensato a gente limitar Deus aqui ou determinar o que Deus vai fazer. Ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Seria insensato fazer o quê? Primeiro, limitar Deus, ou também fazer o quê? Determinar o que Deus tem que fazer. Devemos permitir, na verdade eu vou até corrigir essa frase, devemos nos conformar que Deus usará a sua liberdade e sua soberania. Deus é o quê, irmãos? Soberano, ele não tem expectativa. Lembra dessa frase que uma vez compartilhamos? Deus não tem expectativa. Deus tem uma o quê? Vontade, ela é soberana, boa, agradável, perfeita e se cumprirá, e ponto. E a gente fica, que é isso, irmão? E precisamos compreender e estar abertos, primeiro, a milagres físicos hoje. Deus pode curar pessoas milagrosamente hoje, o já, sim ou não, irmãos? Sim. E se você cavar aqui numa conversa entre irmãos, você vai conhecer irmãos aqui que vão testemunhar. Não, a gente fez uma campanha lá e Deus operou. E eu creio e tal, e Deus sempre vai curar. Opa! Entendeu aqui onde eu quero chegar ou não? Então preste atenção em algo aqui. Primeiro, nós precisamos estar abertos à possibilidade de milagres físicos hoje? Sim, irmãos, é o reino já. Amém? Contudo, o reino de Deus não chegou em sua plenitude. Ele só chegará em sua plenitude quando? No dia de Cristo. Isso quer dizer que o ainda não traz a nós a compreensão de que o nosso corpo não foi redimido ainda completamente e a nossa natureza não foi inteiramente submetida ao governo de Cristo. E quando nós, muitas vezes, estamos exigindo que aconteça já aquilo que vai ocorrer somente no reino vindouro, nós estamos querendo determinar para Deus
e reivindicando uma saúde perfeita agora, como será apenas quando os nossos corpos forem ressuscitados. Quando for o ainda, não. Consigo me expressar com clareza aqui entre vocês, irmãos? Sabe o que eu quero dizer? E aí eu quero trazer à memória dos irmãos um cenário que tivemos aqui, familiar entre nós aqui. Que muitas vezes nós vamos orar e o Senhor trará cura. E outras vezes nós oraremos e vamos nos despedir de alguém. Você viu isso? Só que sabemos que todos quantos estiverem em Cristo, naquele dia, a saber, o dia de Cristo, todos teremos a finalização da obra de Cristo por meio da glorificação dos nossos corpos. Corpos que eram doentes ou não, todos receberão um corpo perfeito, todos quantos estiverem em Cristo Jesus. Estão entendendo alguma coisa que nós estamos compartilhando, irmãos? Amém. Faz a gente pensar um pouquinho, né? Até quando oraremos por alguém enfermo? Quero deixar um ensinamento aqui, irmãos, para nós. Quando você tem alguém enfermo na família, amigo, até quando nós oraremos? Qual o limite? Porque a gente, a verdade seja dita, irmão, a gente tem medo de orar e está contrariando a vontade de Deus. Irmãos, Deus tem uma vontade, ela se cumprirá. A nossa oração é um meio pelo qual o Senhor também produz no nosso coração um entendimento de confiança nele. Então, enquanto houver vida, oraremos. E eu gosto de usar o exemplo de quando Davi orou pelo seu filho enfermo. E quando ele recebe a notícia que o filho enfermo foi tomado, ele prontamente tira as cinzas, se banha, se veste, senta à mesa e vai comer. Ele causa espanto nos seus servos. E aí pergunta, mas por que você fez isso? Você comeu agora? Ele falou, porque enquanto havia vida, Deus poderia reverter a sua ação. Agora que o Senhor o tomou para si, eu preciso seguir. Então, enquanto orar... Qual o limite de orarmos, irmãos, para alguém que está enfermo? O limite de orarmos é enquanto houver vida. E oraremos por cura. E o Senhor fará a sua vontade. Eu não preciso ter medo de orar, Senhor, mas faz a tua vontade. Irmão, fica tranquilo, ele vai fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele é soberano e se cumprirá. Sabe o que é importante isso para nós? Porque no mundo nós teremos aflições. Nós lidaremos com gente, nas nossas casas muitas vezes, que terão enfermidades e problemas. Nós vamos orar e a resposta virá já. Em outros casos, nós vamos orar e a resposta é ainda não. É uma tensão e precisamos lidar com ela. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? Amém? A quarta tensão é a tensão da esfera eclesiástica, ou na questão da disciplina. Jesus reúne à sua volta um povo que lhe pertence, uma comunidade caracterizada pela verdade, pelo amor, pela santidade para a qual foi chamada. A igreja é isso, irmãos. A igreja é uma comunidade caracterizada pela verdade. Presta atenção. A igreja é uma comunidade caracterizada pelo que eu disse? Pela verdade, pelo amor e pela santidade. Isso é a igreja, ela foi chamada para isso. Mas a gente tem só isso no meio da igreja ou não? Tem só isso ou não? Cristo não apresentou a sua noiva a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, marca ou ruga ainda, santa e inculpável ainda. Pelo contrário, a vida e testemunho atuais da igreja são marcados pelo erro, pela discórdia e pelo pecado. Então, sempre que pensarmos na igreja, precisamos manter juntos o ideal e a realidade. Ouviu o que eu disse ou não? Atenção do já e ainda não. A igreja é perfeita. Amém ou não, irmãos? Sim, a igreja é santa. Sim, irmãos. Mas nós só veremos isso quando? No reino vindouro. Aqui, no tempo já, veremos a igreja local com todas as suas imperfeições. Essa é a realidade da obra, as esquisitices, né? Cada igreja tem a sua. A igreja, perceba essa citação de John Stott, a igreja está comprometida com a verdade e propensa ao erro, unida e dividida,
pura, mas ainda suja. Não significa que temos que aceitar as suas falhas. Devemos acalentar a visão tanto da pureza doutrinária e ética, quanto da unidade visível da igreja. Somos chamados a combater o bom combate da fé e a fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E na busca dessas coisas, preste atenção, na busca dessas coisas, há lugar para disciplina em casos de heresia ou pecados diversos. Mesmo assim, o erro e o mal não serão erradicados completamente da igreja deste mundo. Eles continuarão a coexistir com a verdade e com a bondade. Sabe o que John Stott está nos dizendo aqui, irmãos? Você não vai encontrar a igreja perfeita. Ela está ainda em processo de crescimento. É a tensão do já e do ainda não. E às vezes irmãos nos procuram, pastor, eu queria uma igreja assim e tal, e tal. Irmão, presta atenção, você vai encontrar uma família para pertencer e ela vai ter problema. Ouviu o que eu disse, meu irmão? Você vai encontrar a família para pertencer e ela vai dar pau com você, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão. Se eu não fiz ainda, eu vou fazer. Eu vou chatear você. Se eu não cheguei lá ainda, eu estou perto de chegar, tá, irmão? Eu vou ferir você. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou homem. E tem umas tranqueiras em mim ainda que eu queria não ter, mas é a tensão do já. Tem coisas que, pela graça de Deus, eu não sou mais. Mas tem coisas, irmãos, que tá ruim ainda. E é nesse ambiente que você vai exercitar também a misericórdia. Que você vai exercer o perdão. É nessa tensão do já e ainda não que nós viveremos um cristianismo equilibrado. E por fim, a quinta esfera, a quinta tensão, esfera social ou questão do progresso. Afirmamos, presta atenção que essa daqui é fechamento, mas é muito importante. Afirmamos que Deus está trabalhando na sociedade humana, e isso em parte se deve à sua graça comum ao dar ao mundo as bênçãos da família e do governo, pelos quais o mal é contido e os relacionamentos são ordenados. E agora preste atenção no que eu quero dizer. É por meio de membros de sua comunidade redimida, a igreja, olha só, é por meio de quê, irmãos? De membros da sua comunidade, o quê? Redimida, a saber, a igreja, que penetram na sociedade como sal e luz, fazendo a diferença ao impedir a decadência e o avanço do mal, dissipando as trevas. Eu não tenho a pretensão de que uma ONG possa fazer o que somente por meio de Cristo poderia ser realizado. Contudo, tem ONGs que estão fazendo mais do que os filhos de Deus. Sim ou não? E é por isso que a gente tem gente defendendo mais ONG do que a igreja. Pastor, então a gente tem que criar uma ação social na igreja. Tem mesmo? Ou é a presença fiel onde você atua que você vai represar o mal e vai redimir o ambiente onde você exercita o seu trabalho lá? E se tivermos 10 irmãos envolvidos com essa ação, que curiosamente reúnem aqui, aí teremos uma expressão da igreja nessa área. Amém ou não? Nós precisamos dar terapia para todo mundo. Todo mundo tem gente, a sociedade está precisando de terapia. Nós tivemos 10 psicólogos aqui, cristãos, a fim de redimir o bairro. Vamos abrir as portas daqui do gabinete e vamos embora, vamos atender o povo. Mas não é porque a gente precisa fazer isso. É porque o povo redimido se propõe a fazer isso para redimir a sociedade. Consigo me expressar com clareza ou não, irmãos? Porque o papel da igreja é propagar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e o que vai mudar a sociedade não é apenas aquilo que a gente realiza como atos humanos, mas o que vai redimir a cultura e a sociedade, de fato, é a intervenção do poder do evangelho de Cristo Jesus. Preste atenção em algo aqui. John Stott falando sobre isso. Deus
não criou ainda os prometidos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ainda existem guerras e rumores de guerras. O egoísmo, a crueldade e o medo continuam. Portanto, embora seja correto fazer campanha pela justiça social e ter expectativas de que a sociedade melhore, sabemos que nunca poderemos torná-la perfeita. Embora conheçamos o poder transformador do Evangelho e os efeitos benéficos do sal e da luz dos cristãos, também sabemos que o mal está enraizado na natureza humana e na sociedade humana. Somente Cristo, em sua segunda vinda, erradicará o mal e entronizará a justiça para sempre. Podemos entregar mantimentos, irmãos, como igreja? Devemos. Amém, irmãos? Devemos. Mas o propósito, na verdade, qual é? Proclamar o Evangelho. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, a pessoa vai para o inferno sem fome. E eu quero que, na verdade, ela venha para novos céus e nova terra. O propósito maior é proclamar a verdade do Evangelho. A igreja cabe ouvir os gemidos da sociedade e da cultura, a fim de encontrar melhores meios para a proclamação do Evangelho. E é nessa tensão do já e ainda não que a gente vai se tornando equilibrado. Os irmãos estão compreendendo isso, amém? Para a gente conseguir finalizar aqui, quero te chamar a atenção que existem 3 tipos de cristãos. O primeiro tipo é o que acredita no já. Amém ou não? O que é o que acredita no já? Tendência de ser apressado ou de ser mais lento? Ou ele quer resolver todos os problemas agora, porque ele acha que Cristo veio e todos os problemas serão resolvidos. Temos o cristão que é o adepto do ainda não. Então ele se conforma com tudo e fica lá no segundo ponto do hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, aguardando. Não, fica tranquilo, Jesus vai fazer tudo e tal. E temos os cristãos equilibrados que compreendem essa tensão do já e ainda não. E esses cristãos equilibrados, eles têm confiança no já, no que Deus já disse e já fez por meio de Cristo. Por outro lado, eles exibem uma humildade genuína diante do ainda não. E têm humildade de confessar que o mundo vai permanecer caído e meio salvo até que Cristo aperfeiçoe todas as coisas na sua segunda vinda, como começou na primeira. E é essa combinação do já e ainda não que caracteriza o cristianismo bíblico autêntico e exemplifica o equilíbrio que é tão urgentemente necessário como hoje. E nessa posição, como cristãos contemporâneos, sóbrios, sensatos, equilibrados, repousa a segurança sobre a pessoa de Jesus, cuja morte e ressurreição pertence ao já e cuja gloriosa segunda vinda pertence ao ainda não. E é nesse cenário que Paulo, quando está proclamando o evangelho aos irmãos em Corinto, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando Paulo estava compreendendo que todas as coisas que ele estava se propondo a viver, era porque ele estava se apoiando na graça que há em Cristo Jesus. E a mente dele enxergando que havia uma tensão entre o já e o ainda não. A igreja sendo levada a essa reflexão. E assim, irmãos, completamos o sermão dessa manhã, compreendendo claramente que o Senhor nos levou a refletir sobre o Evangelho sendo o único meio de produzir salvação, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todos. Amém?
Vamos orar, irmãos.